Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação da professora Viviane Soares, de História, e da professora Tassiana Brasil, de Ensino Religioso. Lembrando que você pode fazer sua pergunta pelo telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, nos números que estão aparecendo na sua tela. Enquanto você envia mais dúvidas para a gente, vamos celebrar as aulas de ensino religioso? Professora Tassiana, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem, Dani? Joia. Tudo bem, pessoal? Hoje nós tivemos aulas de ensino religioso para o 4º, 6º e 8º ano, em que foram tratados temas como textos religiosos, como símbolos religiosos e a laicidade. Obrigada, professora Tassiana. Agora que já relembramos das aulas de ensino religioso, vamos voltar para as nossas perguntas? Vamos lá? A próxima pergunta, a primeira pergunta desse bloco é para ensino religioso. Professora Tassiana, o que é laicidade? Olha, laicidade é uma forma de relação que existe entre as pessoas e o Estado, entre o Estado e as pessoas e entre as pessoas. Laicidade é uma forma de relação entre as pessoas que concede igualdade de direitos a todas as confissões religiosas e também à não confissão religiosa. Então, se você vive em um contexto de laicidade, você não é obrigado a ter uma religião para ter os mesmos direitos que as outras pessoas. Ou, da mesma forma, mesmo que você seja uma pessoa religiosa, se você é de uma religião minoritária, que tem poucas pessoas no seu país, na sua cidade, você não vai perder direitos por não ter a mesma confissão religiosa que a maioria das pessoas. A laicidade também diz que o Estado não deve interferir na sua forma de ver, acreditar o mundo, interpretar a realidade, e o cidadão ele também não deve, a partir da sua experiência religiosa, ditar as ordens de como que o Estado deve se portar em determinadas situações, fazer leis que beneficiam uma religião em detrimento da outra. Então, a laicidade é uma busca pela igualdade de direitos, independente de qual seja a sua confissão religiosa. Obrigada, professora Tassiana. Nossa próxima dúvida é da estudante do 2º ano, a Rosiane dos Santos, da Escola Estadual Professor Afonso Neves. A Rosiane também sempre participa aqui com a gente do Tira Dúvidas. Professora Viviane, sobre a Revolução Industrial, como funcionava a economia da Europa Ocidental, Estados Unidos e Inglaterra? Rosiane, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, por suas perguntas, um grande abraço. Bom, a gente falar da Revolução Industrial, se a gente fala do momento inicial, a gente pode dizer que a economia da Inglaterra, ela estava mais consolidada. A Inglaterra ela tinha uma série de situações que possibilitaram que a Inglaterra fosse a primeira a se industrializar. Então, a gente pode falar um pouco sobre essas situações, como, por exemplo, a existência de matéria-prima, a existência de mão de obra em abundância, porque muitas pessoas saíram das terras comunais, saíram do campo e foram para a cidade, o maior acesso a recursos aí para que pudesse industrializar. Então, no momento inicial da Revolução Industrial, a gente entende que a Inglaterra, por uma série de fatores, inclusive por ter passado pelas revoluções inglesas, pela ascensão da burguesia na Inglaterra, pelo desenvolvimento de leis também que possibilitavam aí mais desenvolvimento dessa burguesia. Por tudo isso, a gente pode dizer que no primeiro momento a Inglaterra que estava com a economia melhor e que por isso se industrializou. Como a nossa aula foi sobre a segunda Revolução Industrial, aí eu posso falar mais especificamente dessas outras regiões que você citou na pergunta, Como é que estava a economia dessas regiões? Então, a gente tem aí, principalmente, com o passar, o desenvolver desses países, com o crescimento desses países, aí, o fortalecimento, é que esses países vão começar a se industrializar também. Então, à medida em que a economia desses países se consolida, é que eles podem também investir. Então, estando livre de conflitos, tendo condições para investir na indústria, para buscar locais para extrair matéria-prima, essas outras regiões elas vão se desenvolver também durante a segunda fase da Revolução Industrial, como Estados Unidos,
Unidos, que você citou, né? A gente pode citar o Japão também, a gente pode falar de França. E só para completar, né, outras regiões que a gente pode citar, por exemplo, a América Latina, né, ou a África, demora um pouco mais para se industrializar, isso vai acontecer só depois da Segunda Guerra Mundial. E justamente, né, requer um tempo maior também de consolidação da sua economia, por isso que atrasa um pouco mais esse processo. Então, claro, a gente precisa ter uma situação econômica mais estável, né, para que esse desenvolvimento industrial aconteça. Obrigada, professora Viviane. A nossa próxima dúvida é do Luiz Fernando, estudante do 7º ano, que já participou no outro bloco com a gente. É para a professora Tassiana. Professora, os símbolos religiosos também servem para se comunicar? Oi, Luiz. Obrigada pela pergunta. Olha, todo símbolo serve para você se comunicar de alguma forma. Vamos supor que vai ter um jogo de futebol e aí você vai para esse jogo vestido com a camisa do seu time. Aqui em Minas, os dois times mais fortes é o Cruzeiro e o Atlético. Se você é atleticano, você não vai para um jogo vestido com a camisa do Cruzeiro, não vai dar muito certo. E com símbolos religiosos não é diferente, não. Os símbolos religiosos, eles ajudam as pessoas a se localizarem, a acharem outras pessoas que são da mesma fé. Aqui no Brasil nós temos uma diversidade religiosa muito grande. Vamos supor que você sai na rua e você vê uma pessoa com um crucifixo no pescoço. Você vai pensar que essa pessoa é de algum grupo cristão. Se é uma cruz que tem a imagem do Cristo ali, você vai pensar que essa pessoa é católica. Se a cruz não tem a imagem, pode ser que ela seja evangélica também. Ou talvez ela seja de outro grupo cristão que também utiliza a cruz como um símbolo. Semana passada nós tivemos o feriado da Padroeira do Brasil e aí da mesma forma, você não entra numa casa, vê uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, essa casa provavelmente é de uma pessoa que é de uma tradição cristã, não é uma pessoa de tradição protestante, porque senão ela não usaria esse símbolo. Os símbolos religiosos, eles ajudam sim as pessoas a se comunicarem, a demonstrarem a sua fé, a demonstrarem o seu pertencimento e a encontrarem outros iguais em sociedade. Obrigada, professora Tassiana. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 1º ano. Professora Vivi, quais os principais obstáculos para o exercício da cidadania no Brasil? Então, nós podemos falar de vários obstáculos e sempre quando nós vamos falar do nosso presente, a gente precisa fazer aí, né, analisar um pouquinho outros períodos históricos para a gente entender. Se a gente pensa a cidadania como um exercício pleno, né, de direitos, sabendo respeitar também os seus deveres, né, mas o cidadão, ele ser membro, né, ele ser compreendido como uma pessoa que possui direitos e que pode aí gozar desses direitos, né. Então, quais os obstáculos? Se a gente volta no nosso passado histórico, a gente lembra do processo de colonização, né, e tratar aí da escravização de pessoas nesse período, a gente já entende que há um obstáculo muito grande, né, para o exercício da cidadania. Quando nós vemos que algum grupo ele está sendo o quê? Excluído desse exercício. Nós podemos falar não só da população, né, que é trazida da África para fazer o trabalho forçado, a gente pode falar dos povos indígenas também, que não tinham direitos. A gente pode falar das mulheres, que ao longo da história também foram excluídas, né? Então, e a gente pode falar de leis, né? Falando das leis, porque a gente fala, nossa, as leis não devem garantir direitos, mas muitas vezes as leis também, elas se colocam como um obstáculo para que as pessoas tenham acesso a direitos. Quando a lei estabelece, por exemplo, que somente um determinado grupo pode votar, né? E exclui ali analfabetos, exclui os ex-escravizados, exclui as pessoas pobres, quer dizer, a própria lei, ela se torna um obstáculo para o exercício da cidadania. Então, ao longo da nossa história, a gente tem várias, né, constituições que permanecem, né, com uma exclusão muito maior do que com a inclusão. A gente costuma dizer que as nossas leis, o exercício de cidadania nas nossas leis aparece de uma forma muito mais excludente. E nós podemos falar da nossa última Constituição, que é de 88, que foi chamada, né, de Constituição Cidadã, justamente por ser uma Constituição que amplia mais essa questão dos direitos dos cidadãos e que vem logo após um período longo de ditadura militar, de restrição, né, de direitos aí individuais. Então, assim,
obstáculos a gente tem, tanto a respeito do nosso processo histórico, tanto da maneira como a nossa legislação se desenvolveu e quanto ao exercício da cidadania de outras pessoas também. Por exemplo, quando eu tenho práticas de preconceito, quando eu tenho práticas de discriminação, quando uma pessoa deixa de ter acesso à escola por causa da sua condição econômica, por causa do seu lugar onde ele mora, isso também são obstáculos para o exercício da cidadania. Então, mesmo no nosso momento atual, no nosso dia a dia, nas nossas ações, nós também podemos fazer com que o exercício da cidadania do outro seja efetivado, né? Então, obstáculos nós temos vários, mas é importante dizer também que a gente já cresceu muito com relação a isso, né? A nossa Constituição está aí para mostrar, né? Há uma diferença, sim, entre o que está na lei e o que está na prática, mas há também um papel muito importante nosso, enquanto cidadão, né? Para saber em que medida, porque eu não posso só ficar satisfeito porque os meus direitos eles estão sendo, né, eu estou conseguindo meus direitos. Se eu percebo que o outro não tem a possibilidade de ter esse exercício da cidadania, o que eu faço com relação a isso? Então, nós também podemos ser tanto uma alavanca para que todos possam, né, exercer a cidadania, quanto um obstáculo. Excelente, obrigada, professora Viviane. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é para a professora Tassiana. Como podemos definir o que é símbolo? Bem, o símbolo é uma coisa que não é simplesmente aquilo que ela é. É algo que tem um significado além daquilo. Vou te dar um exemplo. Se você tem aí na sua casa uma garrafinha de água, uma coisa simples, não é verdade? Só que aquela garrafinha de água é uma garrafinha que simplesmente você foi ali no supermercado, comprou a garrafa, está bebendo a água, ela serve apenas para isso. Ah, mas a história dela não é bem essa. Ela é uma garrafa do seu personagem de desenho favorito que foi te dado de presente pela sua mãe, seu pai, sua avó, aquela pessoa que você mais gosta na sua família. Essa garrafinha que foi te dada de presente, ela tem o mesmo valor daquela que você simplesmente comprou pela água? Não vai ter. O símbolo é mais ou menos isso. O símbolo é algum elemento que você adiciona significado a ele por ele ser importante para você. Agora mesmo, na última pergunta do Luiz, eu falei sobre a questão da cruz. O que é uma cruz? Uma cruz para um não cristão não é nada. Uma cruz para um cristão é uma forma dele se lembrar de Jesus. Então, o símbolo é sempre um objeto que para outra pessoa, para outro contexto, ele pode não ter um significado, mas para você, por uma situação específica, por um contexto específico, por uma forma de pensamento sua, ele torna, ele recebe um significado especial. E existem símbolos que são pessoais, que a gente pode ter aquilo ali, como o caso da garrafinha, que vale só para você, que é um símbolo do afeto de alguém da sua família por você, e existem símbolos que são comuns a um grupo da sociedade, como é o caso dos símbolos religiosos, que muitas pessoas atribuem significado a um mesmo objeto, um significado semelhante a um mesmo objeto. Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida também é de ensino religioso, é uma dúvida de 4º ano. Onde estão presentes as regras de ouro? Bem, as regras de ouro, elas estão presentes em todas as religiões e em muitas sociedades também, elas, mesmo não sendo grupos religiosos, elas possuem essas regras de ouro, que são um princípio que deve ser utilizado, que deve guiar toda a construção ética, toda a construção da forma como as pessoas vivem. Um exemplo de regra de ouro é quando nós falamos: não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. Ou ame o seu próximo como a si mesmo. Isso são regras de ouro que podem ajudar uma pessoa a construir toda a forma como ela interpreta a realidade, e a sua ética e a sua moralidade. E normalmente elas estão presentes tanto nos grupos religiosos, quanto nas filosofias de vida, quanto em grupos sociais. Obrigada, professora Tassiana. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de 2º ano, para a história. De que forma o desenvolvimento industrial melhora a qualidade de vida da população? Então, a gente tem aí o desenvolvimento industrial quando a gente há uma modificação nas práticas, né, nas formas de produção,
as fontes de energia utilizadas, né? Então, à medida em que a gente tem o desenvolvimento de novas técnicas, o conhecimento de novos modos de fazer e, consequentemente, novos produtos surgindo, a gente entende que existem muitos benefícios também. Por exemplo, nós falamos hoje no primeiro bloco a respeito do desenvolvimento do setor de comunicação e do setor de transporte. De que forma que isso ajuda a população, né? Quanto que é mais fácil hoje a gente ter acesso, né? Você poder falar imediatamente com alguém, você poder ligar, resolver uma questão, né? Isso é muito bom, isso acelera a comunicação, faz com que a gente se sinta perto das pessoas, né? Ou como é bom eu saber que hora que eu vou sair de casa e ter uma previsão do momento em que eu vou chegar em outro local, porque eu tenho um automóvel que foi desenvolvido aí, né, na segunda revolução industrial, que permite que eu tenha até mesmo essa ideia de quanto tempo eu vou gastar. E o que falaram então, gente, de desenvolvimento de medicamentos, né, que muitos aí são desenvolvidos nesse período, outros instrumentos mesmo que estão associados à saúde, a práticas médicas também. Então a gente entende que a criação de técnicas e de produtos ao longo do desenvolvimento industrial permitem uma facilitação maior para a vida das pessoas. A tecnologia, a própria palavra, ela diz muito é disso mesmo, né? Algo que facilita as nossas vidas, algo que torna, né, alguma atividade nossa mais tranquila, menos dispendiosa. Então, de maneira geral, nós conseguimos ver várias vantagens, né, para as pessoas da Revolução Industrial, que vai desde os objetos que nós vamos usar, os meios de transporte, comunicação, também relacionado aos setores médicos, né, a questão de medicamento, a questão de recursos mesmo, tudo isso vai estar envolvido a esse desenvolvimento que não para, né, que continua crescendo e que permite que a nossa vida seja aí mais, vamos dizer assim, mais prática, vamos dizer, mais dinâmica, né, mais fácil, inclusive, em vários setores. Excelente. Vamos para a próxima. Por que podemos afirmar que o ser humano é um ser simbólico? Bom, como nós falamos o que são símbolos, o ser humano, ele constantemente precisa de atribuir significado às coisas com que ele convive. Ele sempre está dando um valor, uma explicação àquilo que está ali presente no contexto dele. Vou dar um exemplo para você. Eu acredito que muitos de vocês devem ter pets em casa, gato, cachorro. E aí você compra aquele pratinho bonitinho para ele, em formato de ossinho, ou lá com aquele bichinho desenhado e tal. Para o cachorro vai fazer a diferença se você comprou o prato mais bonito ou se você usou uma lata de goiabada? Não vai fazer diferença, vai fazer diferença para ele a ração que está ali dentro. Agora, para nós que somos seres humanos, a coisa muda um pouquinho de figura. Chega no dia de Natal, chega no feriado, no aniversário, aí aparece aquelas louças assim que a mãe, a avó da gente deixa guardado e só usa em data especial. Por quê? Porque aquilo ali tem um significado. Se aquilo está na mesa, é porque o que está acontecendo ali não é um almoço e um jantar comum que a gente come só pela sobrevivência, porque tem um significado especial. A mesma coisa acontece com as nossas roupas. Tem a roupa que a gente usa para trabalhar, a roupa que a gente usa para sair, a roupa que a gente usa para ir para a igreja. E, normalmente, tem uma relação afetiva diferente com cada roupa. O ser humano, ele tem a necessidade de estabelecer símbolos, de atribuir significado às coisas. O ser humano não é um ser só de sobrevivência, não é só de subsistência. Ele tem também essa dimensão simbólica que é muito importante e ajuda a atribuir sentido à vida das pessoas. Seus exemplos nós estamos comentando aqui, são ótimos, professora. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida também é para você, uma dúvida de 8º ano. Por que existem estados que não são laicos? Bom, existem estados que não são laicos porque as pessoas têm liberdade de estabelecer suas próprias formas de governo. Hoje há uma orientação por parte por exemplo, da ONU, da Organização das Nações Unidas, que é ideal que haja laicidade nos países, que a confissão religiosa das pessoas não interfira nos seus direitos civis, mas a gente não pode negar também que existem populações, existem países que a gente tem 100% ou em torno de 100% de pessoas que seguem a mesma religião. Então, como que você vira e fala assim, você tem todo mundo aqui com a mesma religião,
e aí fala assim, esquece o seu pensamento religioso em nome de uma diversidade que nem existe aqui. Então, existem momentos em que saber fazer essa diferença entre Estado e religião se torna difícil, justamente porque a religião é uma característica das pessoas e os Estados são compostos por pessoas. Então, não é sempre que dá para poder a gente ver essa separação da mesma forma como a gente vê no Brasil, ou como foi falado na aula também, existem outros países com diversidade religiosa que veem essa separação de uma forma diferente do que nós vemos. Então, sempre vão existir estados mais ou menos laicos, porque a laicidade é um processo. Mas o que a gente deve lutar é para que todas as pessoas tenham os seus direitos preservados, independente da sua confissão religiosa. Ok, obrigada. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de terceiro ano. Professora Vivi, qual a importância do sindicalismo para o trabalhador no momento atual? Você começou até a falar disso no último bloco, né? Nós até tratamos um pouquinho já sobre sindicalismo, né? E é importante a gente compreender que os sindicatos, eles são representação de um determinado setor, né, de determinados trabalhadores. Então, qual que é a importância do sindicalismo, né? A gente tem aí anseios desses trabalhadores por mudança, por melhores condições, e o sindicato, eles representam, né? Então, se há uma negociação, se há a busca por esses direitos, os sindicatos, eles participam dessa discussão, eles vão representar determinada classe de trabalhadores, e isso dá mais organização, isso aí faz com que tenha aí, né, uma sistematização até mesmo do que vai ser aprovado, do que vai ser pedido. Então, os sindicatos são importantes porque eles representam os trabalhadores, eles estão ali para falar pelos trabalhadores de uma maneira mais organizada, tá? Ok, obrigada. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 8º ano. Um Estado laico deve combater as religiões? De maneira alguma, porque a laicidade, ela denota neutralidade. Então, o Estado deve ver a pessoa, sua identidade, seu pertencimento, independente se ela tem ou não tem religião, ou de qual seja a sua religião, ele deve ver as pessoas como iguais. Ele não deve combater o pensamento religioso, até porque não existe nenhuma comprovação científica de que as religiões são verdadeiras ou falsas. Então, o Estado deve zelar pela liberdade do ser humano de acreditar ou não acreditar, ou seja, lá no que for que ele acredite. E aí, por isso, o Estado laico, ele protege o ser humano, ele protege as crenças, ele protege as identidades, mas ele não deve fazer com que nenhum grupo tenha preferência sobre os demais, nem fique prejudicado abaixo das demais. Obrigada, professora Tassiana. Chegou a hora de mais uma pequena pausa. Aproveite e participe do nosso Tira Dúvidas. No próximo bloco, teremos a participação da professora de História, a Maria Dirce Gontijo, a Didi, e a professora Viviane, que continua com a gente. Eu agradeço a presença da professora Tassiana e você, estudante, já sabe, é só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, número 31 98295 2794. Já já estaremos de volta. Não saia daí!